Você já se sentiu parada num daqueles momentos em que tudo parece travado, sem saber se vale a pena continuar insistindo por alguém? Ou se, no fundo, já era hora de soltar? Aquela sensação estranha de estar entre o vai que dá certo e o talvez eu esteja só me enganando. Ficar presa entre o desejo e a dúvida pode ser confuso. Às vezes, a gente sente que o universo está tentando dizer alguma coisa sobre aquela pessoa que simplesmente não conseguimos esquecer. Mas existe uma diferença, e ela é enorme, entre seguir um impulso romântico e reconhecer quando, de fato, o universo está te mostrando que ainda não é hora de desistir. O problema é que a maioria das pessoas confunde sinais verdadeiros com carência disfarçada, apego tóxico com amor de verdade. Sabe, Carl Jung passou a vida estudando como o nosso inconsciente tenta se comunicar com a gente, e o quanto a gente ignora esses sinais por pura falta de entendimento. Enquanto muita gente por aí dá conselhos rasos sobre sentir no coração, Jung descobriu que existe sim uma espécie de linguagem secreta, um jeito sutil e profundo com que a nossa alma tenta nos guiar, principalmente quando se trata de alguém que ainda tem um papel importante na nossa jornada. E é sobre isso que vamos falar hoje, porque existem sinais claros, psicológicos, reais, de que talvez não seja hora de virar a página. Não são ilusões, nem sonhos disfarçados de destino. São pistas concretas que mostram quando uma relação ainda carrega um propósito maior na sua vida. Ignorar esses sinais pode te fazer perder uma chance muito maior do que simplesmente viver uma história de amor. Aqui a gente está falando de algo que pode transformar quem você é por dentro. Imagina só, você está no meio de uma briga daquelas que parecem não ter saída, exausta, cansada de tentar. No seu pensamento já passou 1000 vezes a ideia de desistir. Mas de repente, do nada, um silêncio aparece dentro de você. Não é conformismo, nem medo. É uma paz, uma calma inesperada que diz: a gente vai conseguir passar por isso. Esse é o primeiro sinal. Quando mesmo no caos, você sente uma paz que não sabe explicar. Jung chamava isso de sentimento de verdade interior. É quando a sua alma sussurra, mesmo no meio da confusão, que vocês ainda têm um caminho a seguir juntas. E não, isso não tem nada a ver com negar o problema ou fingir que está tudo bem. É uma certeza silenciosa, como se lá no fundo você soubesse que essa turbulência faz parte de algo maior. Agora, é muito importante entender a diferença entre essa paz verdadeira e aquela falsa serenidade que o apego tenta imitar. Porque o apego, por mais que disfarce, sempre vem acompanhado de ansiedade. Você sente aquele nó por dentro, tenta controlar tudo e vive se convencendo de que está tudo bem, mesmo quando sabe que não está. Mas a paz verdadeira, ela não precisa provar nada. Ela existe mesmo quando tudo à volta parece bagunçado. Você não sente que precisa controlar o rumo da relação, porque confia no processo, mesmo sem entender tudo. Jung acreditava que, quando uma relação tem uma dimensão mais profunda, quase espiritual, o nosso inconsciente envia esse tipo de tranquilidade para nos dizer: não desiste ainda, isso aqui ainda tem algo para te ensinar. É como a diferença entre uma tempestade que afunda seu barco e uma tempestade que te ensina a navegar. Se em algum momento você já sentiu essa paz estranha no meio da dor, talvez o universo esteja assim, tentando te mostrar que essa pessoa ainda tem um papel na sua história. E aí vem o segundo sinal. Essa pessoa foi colocada no seu caminho para revelar, com uma precisão quase cirúrgica, aquilo que você não enxergava em si mesma. E o mais curioso, você também desperta isso nela. Uma vez eu ouvi de uma aluna algo que nunca esqueci. Ela me disse:
Ele me irrita de um jeito que ninguém nunca conseguiu. E ao mesmo tempo, me faz crescer como ninguém nunca fez. É exatamente isso. Jung usava a imagem de um espelho trincado para explicar o que acontece nesses casos. As rachaduras não são defeitos. Elas mostram onde a luz precisa entrar, onde a cura pode acontecer. Quando alguém te quebra de um jeito tão específico, tão íntimo, o que essa pessoa está fazendo, na verdade, é revelar feridas que já estavam aí, só que escondidas. E sim, isso pode ser muito desconfortável, mas também pode ser profundamente transformador. Você começa a encarar medos que nem sabia que tinha. Desenvolve forças que estavam adormecidas. Descobre lados seus que antes você rejeitava ou até temia. É como se essa conexão tivesse ativado um processo intenso de crescimento interior. E se no meio de tudo isso, você sente que está se tornando uma mulher mais madura, mais consciente, mais inteira. Talvez não seja apenas uma história de amor. Talvez seja um chamado da vida para sua evolução. Se você anda sonhando com essa pessoa, e não são sonhos aleatórios, mas aqueles cheios de emoção, de simbolismo, que ficam com você durante o dia, isso pode ser um recado direto do seu inconsciente. Jung passou boa parte da vida estudando isso, como os sonhos revelam o que a nossa mente racional ainda não consegue entender. Nos sonhos, as máscaras caem. A alma fala sem filtros. E quando o universo quer chamar sua atenção para uma conexão que ainda tem algo importante a dizer, ele usa os sonhos como um canal direto. Às vezes, você sonha que estão juntas em um lugar que não existe, mas a sensação é real. Em outras, vocês resolvem algo que na vida real ainda está pendente. Ou só estão ali, em harmonia, como se fossem dois pedaços de um mesmo quebra-cabeça que finalmente se encaixam. O que importa nem é tanto o que acontece no sonho, mas aquele sentimento que fica depois. Uma certeza estranha de que aquilo tem sentido, de que vocês ainda têm algo a viver. Jung acreditava que quando uma pessoa aparece repetidamente nos seus sonhos, especialmente quando você está em dúvida sobre ela, isso não é por acaso. Significa que aquela pessoa representa algo profundo dentro de você, um aspecto da sua jornada que ainda está em aberto. E o inconsciente não desperdiça energia com o que não importa. Se ela aparece sempre, se os sonhos deixam uma emoção forte, difícil de explicar, talvez seja o universo dizendo: olhe de novo, tem algo aqui que você ainda não compreendeu por completo. E aí, quando você finalmente começa a se acostumar com a ideia de seguir em frente, ela volta a aparecer. Você estava almoçando tranquila, pensou nela. E nesse exato momento, seu celular toca. É ela. Do nada, vocês se esbarram no café onde costumavam ir. No sábado, recebem convite para a mesma festa. Na segunda, um amigo solta o nome dela do nada, em um papo que nem tinha a ver. É o quarto sinal. Aquela sequência de coincidências que não fazem sentido, mas que te tocam de um jeito profundo. Jung chamava isso de sincronicidade. Aquelas situações aparentemente aleatórias, mas que carregam um significado tão íntimo que parece que alguém está tentando te dizer algo. Como se uma força maior estivesse costurando encontros e lembranças na sua vida, para que você perceba, isso não é só acaso. Essas sincronicidades não são para serem forçadas, nem interpretadas com exagero. Mas quando elas acontecem de forma repetida, com aquela mesma pessoa, e surgem bem no meio das suas dúvidas, vale parar e escutar. Porque talvez vocês ainda façam parte do mesmo roteiro. E quando isso tudo aparece em momentos de transição, de decisões importantes, é sinal de que algo dentro de você está pronto para uma nova consciência. E aí vem a pergunta que dói, mas que precisa ser feita.
Será que você está prestes a fechar um capítulo que, na verdade, ainda não terminou? Se você está num daqueles momentos em que se pergunta: será que ainda vale a pena lutar por essa relação? Ou já passou da hora de seguir em frente? E logo depois começam a acontecer aquelas coincidências inexplicáveis, mensagens, encontros, lembranças. Pode ser que essa seja a resposta que o universo está tentando te dar. E não é só a frequência desses sinais que importa. É o que eles te fazem sentir. Sabe quando algo acontece e você pensa: é claro que isso ia acontecer agora? Como se tudo estivesse escrito em um roteiro invisível, mas perfeitamente alinhado? Essas sincronicidades vêm para nos mostrar que antes mesmo dessa pessoa entrar na sua vida, você vivia protegida numa espécie de bolha. Era mais fácil manter uma aparência firme, controlar os sentimentos, mostrar só o lado mais bonito, mais controlado, mais aceitável de você. E se nesse momento, mesmo sem saber o que vai acontecer, você sente que existe um amor verdadeiro querendo encontrar espaço na sua vida, diga para você mesma e para o universo: eu aceito receber o amor. Dizer isso em voz alta ou até escrever é um jeito de abrir um espaço energético dentro de você. É como se você dissesse ao universo: pode trazer. Eu estou pronta. E se quiser entender melhor em que momento da sua vida amorosa você está, existe um caminho simples. Você pode fazer um quiz gratuito que te ajudará a identificar qual fase emocional você está vivendo e qual mensagem o seu coração está tentando te mostrar. Às vezes, só de responder com honestidade, você já acessa respostas que estavam escondidas aí dentro há muito tempo. Mas aí essa pessoa apareceu e, de repente, tudo aquilo que estava escondido começou a vir à tona. Suas inseguranças, seus ciúmes, aquele medo do abandono que você jurava ter superado, sua paciência, que parecia infinita, de repente não existe mais com ela. Só que, ao contrário do que parece, isso não é um sinal de fracasso, é um sinal de profundidade. Jung dizia que as relações verdadeiras despertam aquilo que a gente costuma esconder, não para nos destruir, mas para nos mostrar onde ainda há espaço para crescer. Essa pessoa pode estar espelhando exatamente o que você precisa curar em si mesma. Talvez ela te faça perceber que sua independência é, na verdade, uma defesa contra o medo de se entregar, ou que sua autossuficiência esconde uma dor que você nunca teve coragem de encarar. E sim, a tendência natural é pensar: se essa pessoa me tira do sério, ela só pode ser tóxica. Mas às vezes é justamente o contrário. Talvez ela esteja te dando, sem saber, a chance de olhar para dentro, com mais honestidade do que nunca. É aí que começa a verdadeira reconstrução. Quando você para de culpar o outro por tudo o que sente e começa a usar esses momentos como portais para sua própria cura. Porque quando a gente aceita olhar para as nossas sombras com compaixão, algo muda. A gente amadurece. E a relação vira um espaço de crescimento mútuo, onde os dois, mesmo no desconforto, se tornam versões mais inteiras de si mesmos. Agora, se essa pessoa sempre te faz encarar partes suas que estavam adormecidas, se ela te obriga mesmo sem querer a ser brutalmente honesta consigo mesma, talvez não seja apenas uma paixão. Talvez seja um caminho compartilhado de cura que vai muito além do que os olhos conseguem ver. Mas, e quando? Mesmo depois de meses afastadas, mesmo depois de ter feito de tudo para seguir em frente, você ainda sente que algo nessa história não acabou? Você organizou sua vida de novo, criou novas rotinas, conheceu outras pessoas. Na teoria você virou a página, mas na prática é como se algo ainda te puxasse de volta. Não por carência, não por dependência, mas por uma energia que continua ali, viva. Jung falava sobre isso também. Existe uma diferença sutil
mas fundamental, entre não conseguir esquecer por apego e não conseguir esquecer porque ainda existe um elo real, profundo, ativo. O apego gera ansiedade, desespero, a necessidade de controle. Mas quando há uma conexão energética de verdade, o sentimento é outro. É uma saudade tranquila. Uma sensação de que, no tempo certo, os caminhos talvez voltem a se cruzar. Você sente a presença da pessoa sem ela estar ali. Tem vontade de mandar mensagem. E depois descobre que ela pensou em você no mesmo momento. Como se ainda existisse um canal invisível entre vocês, funcionando em silêncio. Jung dizia que algumas conexões não vivem no plano da lógica. Elas existem em um nível mais profundo, onde duas pessoas se completam em aspectos essenciais da alma. E por isso, a distância não apaga o vínculo, porque ele nunca dependeu da presença física. Algumas tradições chamam isso de conexão kármica. Duas almas que ainda têm algo para resolver juntas, e por mais que tentem seguir caminhos diferentes, acabam sendo puxadas uma para outra, até que esse ciclo se complete. E é nesse ponto que você começa a se perguntar: será que essa história ainda tem capítulos não escritos? Até que essa missão, seja lá qual for, seja cumprida. Não importa o nome que você dê para isso. O fato é que esse tipo de conexão existe. Tem pessoas que, mesmo depois de muito tempo longe fisicamente, continuam presentes dentro da gente, como se ainda ocupassem um espaço invisível, mas real. Você pode até ter tentado abrir espaço para outras histórias, mas por mais que se esforce, ninguém parece preencher exatamente aquele lugar. E o mais curioso, não é porque você idealiza ou porque está presa a lembranças antigas. É porque essa conexão ainda está viva em algum nível mais sutil. Pode ser que você nem saiba explicar o que é. Talvez nem consiga dar nome a isso. Mas tem algo entre vocês que só faz sentido quando estão juntos. Como se cada um fosse uma peça que, sozinha, é bonita, mas só completa o quebra-cabeça quando encaixa com a outra. Esse é o sétimo sinal. Quando existe um propósito compartilhado, mesmo que vocês ainda não consigam enxergar com clareza qual é. Jung estudava esse tipo de vínculo, o que ele chamava de casal criador. Duas pessoas que juntas despertam algo maior do que a soma das suas partes, como se unissem o amor da terra com uma sabedoria mais profunda, espiritual. Esse propósito não precisa ser algo grandioso, do tipo que o mundo inteiro aplaude. Pode ser algo só de vocês, formar uma família com uma energia única, criar algo juntos, ou simplesmente viver um amor que inspira, que cura. O importante é o que vocês sentem, porque quando estão juntas, acessam uma frequência que não conseguem alcançar sozinhas. Às vezes, isso aparece em sonhos que se cruzam. Outras vezes, vem como aquela sensação persistente de a gente devia estar criando algo juntos, mesmo sem saber o quê. É como se a vida tivesse traçado dois caminhos paralelos, só para eles se encontrarem no momento exato. E quando isso acontece, nasce uma inquietação criativa, uma vontade de fazer, de construir, de transformar. Jung acreditava que certos encontros não acontecem só para que a gente cresça individualmente, mas também para servir algo maior, uma missão, uma mensagem, um impacto, mesmo que seja apenas mostrar que um tipo de amor verdadeiro ainda é possível. E o mais mágico, quando esse propósito está presente, começam a surgir oportunidades que só aparecem quando vocês estão unidos. Portas que se abrem, ideias que florescem, uma energia que só existe quando vocês estão juntos. Pode ser que você ainda não saiba qual é esse propósito, mas se no fundo do seu coração existe aquela certeza silenciosa de que vocês fazem sentido e que isso vai além do que é visível, talvez o universo esteja tentando dizer:
há algo importante para vocês realizarem juntos. E esse sentimento costuma vir acompanhado de uma certeza estranha, mas profunda. Não importa quantas vezes vocês se afastem, vocês vão se reencontrar, até que esse propósito misterioso seja, enfim, cumprido. Se esse sentimento tocou você, respira fundo e diga para si mesma, ou escreve, se preferir, eu aceito receber o amor. Porque quando você afirma isso, é como se estivesse dando permissão para o universo a agir. É um gesto de abertura, um sinal de que você está pronta para viver um amor com propósito, e não mais baseado no medo. E se quiser entender melhor onde você está nessa jornada emocional, vale a pena fazer um pequeno exercício de autoconhecimento. Existe um quiz gratuito sobre a vida amorosa que pode te mostrar qual fase você está vivendo e o que o seu coração está tentando te contar. Às vezes, uma simples resposta com sinceridade já clareia sentimentos que estavam há muito tempo abafados. Agora, você tentou evitá-la. De verdade. Mudou sua rotina, parou de ir aos lugares onde poderia cruzar com ela, até trocou o caminho que faz para trabalhar. Mas a vida tinha outros planos. Uma semana depois, ela aparece numa festa de um amigo que você nem sabia que vocês tinham em comum. Um mês depois, descobrem que foram colocadas no mesmo projeto de trabalho. E justo no dia em que você aceita sair com alguém novo, lá está ela, sentada na mesa ao lado. Esse é o 8º sinal, quando a vida insiste em te colocar frente a frente com essa pessoa, de um jeito que parece ser arquitetado por algo maior. Jung observava que, quando o destino se repete de forma tão improvável, é sinal de que alguma coisa dentro de nós ainda não foi compreendida. Esses reencontros não são aleatórios. Eles sempre acontecem em momentos delicados. Pode ser quando uma de vocês está passando por uma transição importante, ou quando finalmente começa a encontrar um pouco de paz com o fim da história. E aí a vida traz a pessoa de volta. Mas não é no desespero. É naquele momento em que você achou que tinha soltado. Justamente quando o coração está mais leve, o reencontro acontece. E esse tipo de reencontro tem uma energia diferente. Não vem com drama, nem com urgência. Vem com aquela sensação de, claro que isso ia acontecer agora. Como se o tempo tivesse feito o seu trabalho. E cada uma tivesse amadurecido à sua maneira, mas em sintonia. Jung dizia que a repetição não é acaso. É mensagem. É a vida tentando chamar sua atenção. Se apesar de todos os caminhos diferentes, essa pessoa continua voltando, talvez seja porque ainda existe um aprendizado entre vocês. Algo que precisa ser vivido, entendido, encerrado. Ou talvez, finalmente, iniciado de verdade. E quando essa volta vem com paz, com sincronia, com fluidez, é bom prestar atenção. Pode ser o universo dizendo, agora vocês estão prontas para viver o que antes não conseguiam. E aí, quando o reencontro finalmente acontece, é como se o tempo não tivesse passado. Como se tudo aquilo que vocês viveram, separadas, tivesse sido só uma pausa necessária para que agora algo novo pudesse nascer. Se a vida insiste em criar essas chances de reencontro, mesmo quando vocês estão ativamente tentando seguir por caminhos diferentes, talvez seja a hora de considerar que tem algo maior orquestrando tudo isso. Um plano que você ainda não entende, mas que vai se revelar no tempo certo. Com outras pessoas, você precisa medir as palavras, controlar o jeito de ser. Parece que está sempre atuando, moldando sua energia para ser aceita. Mas com ela é diferente. Algo mágico acontece. Você se sente livre, sem máscara, sem filtro, sem medo de julgamento. Esse é o 9º sinal. Quando ao lado da outra pessoa, você sente que finalmente pode ser quem você é, de verdade. Jung fazia uma distinção importante entre o que é dependência
aquela que faz você perder sua identidade, e o que ele chamava de catalisador de autenticidade. É quando a presença do outro não te apaga, mas revela a sua luz. É como se essa pessoa fosse a chave que abre portas suas, que estavam trancadas em todas as outras relações. Não porque ela cria sua autenticidade, mas porque cria o espaço onde ela finalmente pode existir. Talvez você descubra um tipo de humor seu que só aparece com ela. Ou sinta sua criatividade florescer de um jeito novo. Talvez até aquele seu jeito intenso, que sempre pareceu demais para outros, finalmente encontre um lugar seguro para existir. E a diferença é sutil, mas essencial. Em relações baseadas na carência, você sente que precisa do outro para se sentir completa. Mas numa conexão verdadeira, o outro não preenche um buraco. Ele expande o que já existe em você. Quando isso acontece, vem aquela sensação boa de estar em casa, de poder respirar fundo, soltar os ombros e simplesmente ser, sem precisar esconder suas esquisitices, sem se podar, sem se corrigir. Essa troca autêntica é um dos sinais mais claros de que o que vocês têm vai muito além da afinidade superficial. É como se as frequências de vocês se alinhassem de um jeito tão natural, que cada uma consegue vibrar na sua nota mais verdadeira. Se com ela, você se sente mais inteira, mais conectada com quem você realmente é. Se ela desperta partes suas que você nem lembrava que existiam. Se você pode ser vulnerável com ela de um jeito que não consegue com mais ninguém. Talvez o universo esteja tentando te dizer: essa conexão tem o poder de revelar o melhor que existe em vocês duas. Mas é claro, nem tudo são momentos leves. Vocês se machucaram, palavras duras foram ditas, limites foram ultrapassados, a confiança quebrada. Em qualquer outra relação, isso já teria sido o fim. Mas com ela, algo diferente acontece. Em vez da mágoa virar rancor, a dor começa, aos poucos, a se transformar em compaixão. Você não esquece o que aconteceu, mas começa a enxergar a dor que estava por trás dos comportamentos dela. Esse é o 10º sinal. Quando você perdoa, ou é perdoada, de verdade. Não aquele perdão superficial, por medo de ficar sozinha ou por comodismo, mas um perdão profundo, que nasce de um lugar mais sábio, dentro de você. Jung dizia que esse tipo de perdão é uma forma de alquimia emocional. É quando a dor vira ouro, quando o que antes te fragmentava, agora te ajuda a se integrar. Esse perdão não é submissão, é força espiritual. É reconhecer que o amor verdadeiro é maior do que os erros humanos. E é aí que a história começa a mudar de tom. Porque quando vocês perdoam de verdade, a relação ganha espaço para florescer de um jeito que antes era impossível. Quando duas pessoas conseguem se perdoar desse jeito, do fundo do coração, é porque o vínculo entre elas já não se baseia mais no ego. É como se houvesse algo mais profundo guiando esse laço, algo que transforma a dor em um tipo raro de compaixão. Jung observava que o perdão autêntico abre espaço para uma reconstrução sincera. Não para voltar a ser como era, mas para nascer algo novo, mais maduro, mais real, entre duas pessoas que decidiram crescer com a dor, não se destruir com ela. É como se a crise tivesse destruído as versões antigas da relação, para deixar florescer algo mais verdadeiro. E esse tipo de perdão quase sempre vem acompanhado de uma clareza assustadora. De repente, você enxerga com nitidez os padrões inconscientes que alimentaram tudo aquilo que doeu. E o mais bonito, você não precisa culpar ninguém. Não tem mais vergonha, nem ressentimento, só compreensão. E com isso, você ganha a liberdade de fazer escolhas novas. O poder de transformação que nasce desse tipo de perdão
é inconfundível. Depois disso, vocês não são mais as mesmas. Ser vista e aceita em todas as suas partes, até nas mais difíceis, cria uma intimidade que não se conquista sem ter atravessado o fogo da dor e da reconciliação. Se você foi capaz de ver a pior versão da outra pessoa, e mesmo assim decidiu ficar, se ela olhou suas falhas de perto e ainda assim escolheu te acolher, se esse perdão não gerou repetição, mas renascimento, talvez você esteja vivendo aquele tipo raro de amor onde cada erro vira matéria-prima para construir algo maior. E aí, sem perceber, você se dá conta de que antes dela, sua vida era como um piloto automático. Trabalho, rotina, distrações, relacionamentos que ocupavam espaço, mas não tocavam fundo. Nada despertava uma pergunta real dentro de você. Mas desde que essa pessoa entrou na sua vida, especialmente nos momentos mais intensos entre vocês, algo diferente começou a acontecer. Uma inquietação que você não sabe explicar. Como se ela tivesse acendido uma busca silenciosa dentro de você. Esse é o 11º sinal. Quando a relação desperta em você uma vontade profunda de encontrar sentido. Jung acreditava que algumas conexões servem como catalisadores da nossa individuação. Aquele processo de nos tornarmos, de fato, quem viemos ser. E às vezes, quem desperta isso em nós não o faz com palavras doces, mas com dor. Sim, pode ser o sofrimento que essa relação provocou em você que tem aberto uma fresta para algo muito maior. Uma parte sua que estava adormecida. Agora exige respostas mais profundas. Sobre quem você é. Sobre por que você está aqui. Sobre o que de verdade importa nessa vida. E esse processo raramente é confortável. É como se a presença dela tivesse apertado um interruptor que você nem sabia que existia. E agora, não dá mais para fingir que as explicações superficiais sobre a vida bastam. Você começa a questionar suas crenças, rever seus valores, se vê mergulhada em temas espirituais, filosóficos, psicológicos. Assuntos que antes pareciam distantes, agora fazem total sentido. O próprio Jung passou por isso. Nos períodos mais turbulentos das suas relações, ele mergulhou fundo em si mesmo. E foi ali, no meio do caos emocional, que nasceram suas ideias mais revolucionárias. No Livro Vermelho, ele escreveu sobre visões, sonhos e revelações que surgiram em meio a uma dor quase insuportável. Porque quando vivida com consciência, a dor é um portal. Ela quebra as defesas do ego e permite que a alma comece, enfim, a se expressar. A pergunta então deixa de ser: como eu faço para sofrer menos? E vira: o que essa dor quer me ensinar? E é aí que essa busca vai além da relação. Você começa a estudar padrões que se repetem na sua vida, a perceber ciclos que antes passavam despercebidos, a se reconectar com sua própria profundidade. Se essa pessoa e tudo o que viveram, inclusive o que mais doeu, te empurrou para uma busca por algo maior, se ela fez com que você não conseguisse mais viver na superfície, se por causa dela você começou a se questionar sobre o sentido da existência, talvez o universo esteja usando essa relação não para te prender, mas para te despertar. Algumas pessoas entram na nossa vida não para nos trazer conforto, mas para nos despertar, para nos empurrar, mesmo sem querer, rumo a quem viemos ser de verdade. Em algum momento desse texto, você sentiu que algo falou direto com o seu coração? Deixa aqui nos comentários. Isso me despertou. Porque quando você escreve, você afirma. E quando compartilha, você ativa a mesma cura em outras pessoas também. Quando uma relação te faz olhar para dentro, repensar tudo, buscar um sentido mais profundo, mesmo em meio à dor, talvez ela esteja cumprindo um papel essencial
na sua jornada. Porque nem toda história que parece inacabada é um erro. Alguns vínculos existem num plano que não se mede pelo ficaram juntos ou seguiram caminhos diferentes. Tem relações que são como sementes plantadas em dimensões invisíveis. Mesmo que por fora pareça que tudo parou, por dentro algo continua germinando, crescendo no tempo certo, no ritmo da alma. Se ao longo dessa conversa você se reconheceu em muitos desses sinais, talvez o universo esteja tentando te dizer que esse laço carrega camadas de significado que ainda não se revelaram por completo. E isso não quer dizer que você precisa se agarrar a algo que já não faz mais sentido. Não é sobre insistir por medo, é sobre reconhecer com maturidade e sensibilidade, quando uma conexão ultrapassa o que a lógica consegue explicar. Jung dizia que o processo de se tornar quem a gente realmente é quase nunca acontece em linha reta, nem dentro dos prazos que o ego gostaria. Algumas relações funcionam como laboratórios intensivos. É nelas que partes profundas da nossa alma vêm à tona, para serem vistas, curadas, integradas. E talvez a pergunta mais importante não seja: devo ficar ou ir embora? Mas sim, o que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesma? Se essa história ainda toca sua alma, se vocês continuam despertando o crescimento uma na outra, se mesmo com tudo o que já aconteceu, ainda existe esse magnetismo silencioso entre vocês, talvez esse laço ainda tenha uma função na sua vida. Talvez o universo esteja apenas te pedindo paciência, porque existe um tempo certo para tudo aquilo que é verdadeiro. No fim das contas, a pergunta não é mais insisto ou desisto, mas como eu posso honrar essa conexão de um jeito que faça bem para nós duas. Às vezes, isso vai significar continuar e construir algo novo com mais verdade. Outras vezes, vai significar soltar, com amor, com respeito, com fé de que se for para ser, será. No tempo certo, da forma certa, quando ambas estiverem prontas para sustentar aquilo que as une. E se o seu coração sente tudo isso, talvez já tenha encontrado a resposta que tanto procurava. Se esse texto tocou em algo profundo aí dentro, deixa nos comentários. Eu aceito receber o amor. Escrever é uma forma de validar o que você sente e, às vezes, é o primeiro passo para transformar esse sentimento em consciência. E se quiser entender com mais clareza o momento que você está vivendo na sua vida amorosa, você pode fazer um quiz gratuito, feito para te ajudar a identificar sua fase emocional, seus desafios e até os padrões inconscientes que ainda te prendem. Um mapa simples, mas revelador, para começar a olhar para sua história com mais verdade. No fim, não se trata de ter todas as respostas. Se trata de aprender a escutar o que a vida sussurra quando a gente silencia. Porque às vezes, o que parece confusão é só o início de uma clareza mais profunda. E toda conexão que nos transforma, mesmo que doa, vem para nos lembrar de quem realmente somos.